Oi, pessoal! Hoje a nossa conversa é, na verdade, um convite. Um convite para a gente explorar a riqueza que nasce quando mentes que muitas vezes caminham sozinhas finalmente se encontram. É sobre a força que surge quando a gente descobre um lugar de pertencimento. Vamos juntos nessa jornada? Essa frase, para mim, é o ponto de partida de tudo. Porque para muita gente brilhante, de todas as áreas, essa é uma sensação muito familiar. E não é aquela solidão de estar fisicamente só, sabe? É outra coisa. É a falta de ter pares para uma troca de verdade, uma troca intelectual e profissional mais profunda. E essa solidão quase sempre nasce daqui, daquela percepção de que você observa o mundo por uma lente que nem sempre se encaixa nas áreas tradicionais. Aquele olhar que sabe que, lá no fundo, o que importa mesmo é o comportamento, a decisão, o contexto, e não o que está só na superfície. E o perfil é sempre esse: são pessoas brilhantes, inquietas, estratégicas, gente com formação sólida e muita bagagem. Profissionais que têm repertório, têm boas ideias, mas que mesmo com tudo isso carregam aquela sensação persistente de que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Então, a grande pergunta é essa, né? Com tanta capacidade, tanto conhecimento, o que o que está faltando? E a resposta não é só mais um curso ou mais uma teoria. É algo um pouco mais fundamental. O que falta, na verdade, é estrutura e conexão. Sabe, falta aquela sensação de pertencimento que a gente só encontra numa comunidade. Falta clareza, que vem com um método. Falta um jeito de organizar as ideias, que a gente acha numa linguagem comum. E falta uma via para diagnosticar o mundo, que surge com uma nova lente. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo nessa trajetória é quando essas pessoas finalmente encontram o que elas estavam buscando. E elas não encontram só informação, elas descobrem o ecossistema. Primeiro, uma linguagem, para dar nome àquilo que antes era só intuição. Depois, uma área que valida esse jeito de pensar. Aí vem um método para aplicar essas ideias. E, o mais importante de tudo, encontram outras pessoas. E é nesse exato momento que a mágica acontece. O brilho no olho é aquele instante do ahá, sabe? Do reconhecimento. A hora que a pessoa percebe que não, ela não está sozinha nesse jeito de pensar, que existe um campo inteiro com ferramentas, com uma comunidade dedicada a isso. Olha, esse brilho que eu tenho visto há 15 anos é o que move todo, de verdade. O que se ganha nesse encontro é muito mais do que conhecimento. É uma transformação na percepção. É como se a gente recebesse um novo par de óculos, sabe? Uma nova lente que permite enxergar as dinâmicas do comportamento humano com uma clareza que a gente nunca teve antes. E essa lente tem fundamentos muito sólidos. Um exemplo central é o modelo Combi, que estrutura o nosso pensamento de um jeito super poderoso. A ideia é que para qualquer comportamento acontecer, 3 condições são necessárias. A pessoa precisa ter a capacidade, a motivação e a oportunidade. Parece simples, né? Mas aplicar isso muda completamente o jeito como a gente diagnostica problemas e cria soluções. E essa linguagem toda ganha forma com ferramentas bem práticas de análise. Conceitos como o viés da confirmação, aquela nossa tendência de só procurar o que a gente já acredita, ou o viés do status quo, a preferência por deixar tudo como está, ajudam a gente a dar um nome para forças que antes eram só uma intuição. Com essas ferramentas em mãos, aquilo que antes era invisível fica cristalino. A gente passa a entender a força imensa da prova social que nos faz seguir o grupo, ou da aversão à perda que faz a dor de perder ser muito mais forte que o prazer de ganhar. De repente, a gente percebe que isso não são só curiosidades, são barreiras reais que impedem a mudança. E o ponto crucial é exatamente este. Quando você aprende a dominar essa lente, essa linguagem, o seu jeito de atuar no mundo se transforma. Você começa a fazer perguntas melhores, a desenhar soluções mais inteligentes e a entender por que tantas vezes as melhores intenções acabam não gerando os resultados que a gente espera. E tudo isso nos leva para uma missão ainda maior. Existe uma necessidade real, sabe? O mundo precisa de mais gente com essa habilidade de analisar e desenhar para o comportamento humano como ele realmente é. E para isso, é fundamental que essas pessoas se conectem, troquem experiências e se fortaleçam juntas. Porque, no fim das contas, a maior descoberta não é um modelo ou uma ferramenta, é a comunidade. A verdadeira riqueza está na inteligência coletiva, na diversidade de experiências e na força que um grupo de pessoas, alinhadas por um propósito, consegue gerar. E é por isso que hoje eu termino com um convite muito direto, que vale para agora, para hoje, para essa semana.
A proposta é simples. Vamos interagir mais. Vamos quebrar um pouco daquela solidão intelectual e profissional. A ação é pequena, mas nossa, o impacto pode ser gigante. Convida um colega para conversar. Compartilha uma ideia, pede uma opinião, troca uma experiência. Aquela faísca, aquele brilho no olho, às vezes ele está a apenas uma conversa de distância. Já pensou no que essa interação pode despertar?